Nós tivemos acesso às últimas imagens que mostram os últimos passos de Amanda. A promotora de eventos foi morta pelo ex-marido. A polícia conseguiu desvendar todo o caso dessa moça, bonita, com uma vida inteira pela frente. O Carlos Eduardo, o ex dela, foi preso. O irmão dele também. Vem cá, por favor, que eu quero falar uma coisa antes. Por que o irmão dele foi preso? Você vai ver agora. O Carlos Eduardo e a Amanda se separaram há 2 meses. No ano passado, eles participaram de um programa de televisão numa outra emissora. Carlos e Amanda, eles participaram de um programa no SBT. É um game de casal. E estava tudo bem. Feliz da vida. Só que eles se separaram, 2 meses. E ela tá solteira. E o Carlos Eduardo descobriu que ela tá saindo com um rapaz. Ele foi tomado pelo ciúme quando ele descobriu que ela estava saindo com um rapaz. Detalhe, o rapaz seria amigo deles de infância, da adolescência. Aí ele vai à casa dela de madrugada, ela não está, e ele fica esperando. Imagem número 1 na tela é essa imagem. O momento em que ele chega, olha lá o Carlos Eduardo chega e entra na casa dela. Ela não está, ele fica esperando. A câmera de segurança registrou toda a dinâmica do crime. Primeiro, o Carlos Eduardo entra na residência, 4h47 da manhã. Ela não está. Ele fica aguardando lá por horas. Agora, repare, ela chegando, 7 e pouco da manhã, 7h27 da manhã, ela chega. Olha só, roupa de festa, ela tá voltando de uma balada. Ela entra, ele tá esperando ela vai morrer, ela não sabe. Ela entra. Ele mata ela com um mata-leão, agora ele sai. 8 e pouco da manhã. Olha a tranquilidade que ele sai, pega o carro dele e vai embora. Só que aí, minha gente, na cabeça dele, ele fica aqui, ó, martelando, matei. Eu preciso pedir ajuda. Ele liga pro irmão. E ele vai falar com o irmão. Aí, o irmão, ao invés de falar, cara, se entrega pra polícia, o irmão fala, vamos lá e vamos sumir com o corpo. Se não tem corpo, não tem crime. Isso aí o cara viu em algum filme. O Guastelli já falou aqui que isso é mentira. Não precisa ter um corpo pra ter um crime. Precisa ter evidências, provas. Olha só, eles voltam na madrugada do dia seguinte. O corpo tá dentro da casa. Eles estacionam o carro na madrugada, 2 e pouco da manhã, abrem o porta-malas do carro e vão colocar o corpo de Amanda dentro. Olha lá, ó. Ele chega, é o Carlos e o irmão, os dois. Por isso que o irmão está preso. Por isso que a polícia pediu a prisão. E aí, gente, eu vou trazer uma novidade do caso agora para você. Ó, abriram o porta-malas e vão colocar o corpo dentro. Olha lá, ó. Ele ainda jogou cal no porta-malas todo, caso vaze sangue, caso aconteça alguma coisa, e tiram o corpo da moça enrolado em lençóis. Esse carro foi periciado ontem. E aí a gente tem que enaltecer o trabalho da polícia, da delegacia lá de Osasco. Por quê? Porque o policial, o delegado, ele não tinha ainda as imagens, mas ele tinha o tirocínio policial. E aí o delegado pegou o cara às 9 da manhã, começou a ouvir, falou, segura um pouquinho, toma um café, vamos continuar conversando. E os tiras, que eles falam, eles usam esse termo, os policiais na rua, batalhando. Confessa, foi você, não fui eu, não vou confessar nada. Pega um advogado, confessa. O cara falou, tá bom, vou pegar um advogado, tal. Aí uma hora ele falou, não fui eu. As imagens tinham acabado de chegar. O delegado falou assim, e quem é que aparece nessa imagem aqui? Opa, sou eu. Então eu vou confessar. Ele e o irmão foram presos. E aí, eles saem daí com o carro às 4 da manhã e vão jogar o corpo dela no rio Tietê. O rio Tietê, ele vem pela Marginal e aí ele sai para o interior pela Castelo Branco. E aí ele passa por Osasco, passa por Barueri e eles foram do alto da ponte e jogaram o corpo dela. As buscas estão acontecendo
Eu não sei se neste momento tem busca por conta do horário, mas ontem à noite eles estavam. Lembra que ontem nós mostramos o pessoal indo no motel, o pessoal indo numa área de mata? Já eram as buscas pelo corpo dela. A polícia está procurando pelo corpo da Amanda, que foi morta de forma brutal por este homem, com a participação do irmão dele. Tem uma reportagem inédita e exclusiva, agora, na tela do Cidade. O corpo de Amanda é carregado pelo ex-marido com a ajuda do irmão dele. Era a prova que a polícia precisava para fechar o cerco até que Carlos Eduardo confessasse. Foi neste apartamento onde morava sozinha que Amanda foi morta pelo ex-marido em Osasco, na Grande São Paulo. Carlos Eduardo deixou o local na manhã de segunda-feira e só retornou na madrugada de terça com o irmão comparsa para se livrar do corpo, que foi jogado do alto dessa ponte sobre o rio Tietê. O policial está passando agora a informação, quais são as suspeitas. Cidade Alerta acompanhando tudo aqui, junto com as equipes de buscas. Carlos Eduardo está preso, assim como o irmão dele que o ajudou a jogar o corpo da ponte. O casal ficou junto por 16 anos e tem 3 filhos. Amanda pediu a separação há apenas 2 meses, mas eles continuavam trabalhando juntos em uma empresa produtora de eventos. Ele como bartender e ela como promoter. A convivência ainda próxima escondia um perigo. Ao voltar para casa no último domingo, de carona com um amigo, Amanda viu o carro do ex. O que Amanda não imaginava é que ele já estava dentro do apartamento aguardando por ela. Ao entrar em casa, Amanda foi morta por asfixia. Carlos Eduardo deixa o local como se nada tivesse acontecido. O Cidade Alerta teve acesso ao edifício onde a Amanda morava há cerca de 2 meses aqui em Osasco, na Grande São Paulo. É nesse apartamento, fica no último andar do prédio, na verdade uma cobertura com acesso aqui ao terraço. Ela se mudou para cá depois da separação. Aqui pela janela a gente consegue ter uma visão. É um apartamento pequeno, apenas um cômodo, muitas maquiagens ali na cômoda, também os sapatos, os tênis, todos no chão. Ela não teve tempo ainda de organizar o apartamento. Aqui fora fica a pia, outros sapatos também da Amanda aqui pegando um ar. Seu Pedro, era uma vizinha tranquila. Ela chegava, subia, descia. Nunca teve briga? Nunca vi, né? Teve que sair, nunca vi barulho, movimento. A gente percebe aqui, ó, que ela não teve tempo de organizar. Depois da separação, às pressas, arrumou um lugar para morar. E aqui de forma improvisada, sem um armário, sem situações melhores. Até por isso, ela não trouxe as crianças para cá. A família agora tenta descobrir o que realmente aconteceu. Mesmo antes da confissão do ex-marido, os policiais o apontavam como principal suspeito, enquanto as buscas eram intensificadas. A surpresa maior foi o ex-cunhado da vítima ser flagrado deixando o imóvel, ajudando o Carlos Eduardo a carregar o corpo. Os irmãos foram cúmplices. Estamos no limite entre Barueri e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Aqui em cima, a ponte que passa em cima do rio Tietê. E nesse momento, os policiais concentram as buscas nesse trecho aqui, um local movimentado, só que possivelmente o corpo foi abandonado durante a madrugada, quando não há movimento. Os policiais estão aqui checando o local. Já um cheiro muito forte do odor do rio Tietê. E aqui a gente vai se aproximando com muito cuidado, porque é um terreno irregular. Aqui, ó, tem uma descida muito íngreme, são várias pedras. E aqui a gente percebe que a correnteza do rio não é muito forte.
Só que os policiais não conseguem precisar qual a direção que o corpo poderia ter tomado. A expectativa é que pudesse ficar preso aqui nas margens, porque há muitos sedimentos, muito entulho jogado, muito lixo, e isso poderia ter segurado o corpo nessa região onde foi abandonado. A gente vai descer aqui com muito cuidado, porque é um terreno que, além de irregular, é também escorregadio. Tem que conhecer muito bem o local para saber que nesse ponto seria possível acessar o rio Tietê. O nível está baixo, o que pode ajudar as buscas. Os bombeiros chegaram nesse momento aqui no local das buscas e o policial está repassando as informações que já estão no inquérito. Ele está passando para o meu chefe de operações e a gente vai começar uma breve pesquisa terrestre, passar o drone. O que o bombeiro passou aqui para o policial é que eles vão começar um trabalho de pesquisa, principalmente com o drone. Vão levantar o equipamento aqui para fazer essa varredura aérea a partir de imagens de alta resolução para tentar flagrar algo suspeito. Antes da confissão, Carlos Eduardo tentou despistar os policiais, alegando ter perdido o celular. Mas a investigação já sabia que o carro dele tinha sido flagrado por radares inteligentes perto da ponte que divide Barueri e Carapicuíba. Os bombeiros vão verificar agora se vai ser possível trazer um bote para cá para começar a varredura no rio Tietê. Os policiais trabalham com a possibilidade de encontrar o corpo quanto antes, até para dar essa resposta para a família que cobra muito para poder aí se despedir da promotora de eventos. Olha, as buscas foram interrompidas por causa da chuva, o Aguiar estava acompanhando, aí o Aguiar foi para a delegacia. Quem que o Aguiar encontrou lá na delegacia? Os parentes dos assassinos na delegacia e o carro sendo periciado. E a polícia porque quer informações para localizar o corpo da moça, para dar um enterro digno à família dela. A moça foi jogada, né, Aguiar, no rio Tietê e até agora não localizaram o corpo dela. O que está acontecendo aí na delegacia? Por que o carro está sendo periciado novamente? Coutinho, depois que a polícia ontem descobriu, né, o que tinha realmente acontecido, o desenrolar de todo o crime, de toda a dinâmica do crime, que o corpo havia sido colocado dentro ali do porta-malas desse carro, a polícia então determinou que ia fazer uma nova perícia. Por quê? Aí já sabia exatamente onde é que o corpo foi colocado, que é ali no bagageiro. Então, nesse exato momento, os policiais estão concentrando ali, naquele local, onde o corpo da Amanda aparece nas imagens sendo colocado enrolado em um lençol. Foi colocado pelo Carlos Eduardo e pelo irmão dele. Então, está sendo feita uma segunda perícia, especificamente ali no bagageiro. A gente percebe que foi colocada uma lona ali para poder ficar mais escuro, para que eles possam enxergar melhor com o luminol e aí fazer um exame bem mais detalhado mesmo daquele local ali onde o corpo foi colocado. Os policiais ainda vão definir se vão fazer uma nova perícia também na parte da frente, principalmente na poltrona aqui na frente, no banco frontal aqui do veículo, onde normalmente a Amanda costumava andar no carro quando ainda estava casada com o Carlos Eduardo. Então está sendo feita agora uma segunda perícia do veículo que o Carlos Eduardo usou para transportar o corpo da Amanda, ele e o irmão dele. A família do Carlos Eduardo está aqui também na delegacia. A mãe dele está aqui na delegacia, conversando com o delegado, conversando com os policiais, até para que possa entender melhor o que foi que aconteceu, essa investigação toda. A mãe dele está ali dentro agora, olha, ela estava lá em cima conversando com o delegado, a gente tentou conversar com ela, ela não quis, ela preferiu se resguardar e está aqui na recepção da delegacia. Ontem eu até conversei com ela, um tempo, ela falou que é difícil entender o que tinha acontecido. Até então a polícia ainda não tinha desvendado todo o mistério, não tinha descoberto o que tinha acontecido. E ela me falou que o casal, apesar de estar separado, o casal vivia bem por conta dos 3 filhos. Agora, que
que o caso veio à tona, depois que a polícia descobriu tudo o que tinha acontecido, ela não quer mais falar com a gente. A princípio, ela optou pelo silêncio, vai apenas atender o filho, vai apenas dar assistência ao filho, já contratou advogados para que possa acompanhar o Carlos Eduardo. Então, nesse exato momento, uma nova perícia está sendo feita no carro do Carlos Eduardo. A mãe dele e alguns parentes estão aqui dentro da delegacia, conversando com o delegado. O Carlos Eduardo já passou hoje, viu, Gotino, por uma audiência de custódia. A gente leu o documento da audiência de custódia que mudou a prisão dele para prisão preventiva, ou seja, ele vai permanecer preso. Inicialmente, o mandado de prisão era temporário, virou para prisão preventiva, então ele vai permanecer preso até que seja marcado um julgamento e as investigações vão continuar. Então agora a perícia, depois que terminar aqui, a polícia científica terminar a perícia, tudo será encaminhado para o delegado para ser anexado então ao inquérito para continuar as investigações. O corpo as buscas pelo corpo da Amanda devem reiniciar amanhã, por volta de 8 horas da manhã. Essas buscas foram interrompidas no finalzinho da tarde de hoje por conta da chuva, mas os bombeiros já informaram para a gente que amanhã, por volta de 8 horas da manhã, eles retornarão ali naquele trecho do rio Tietê, onde o Carlos Eduardo informou que jogou o corpo da Amanda, acompanhado do irmão. Lembrando sempre que ele não fez isso sozinho. Esse transporte, ele contou com a ajuda do irmão, viu, Gotino? Olha, e eu acho que é importante a gente falar o seguinte, vem cá, por favor, o Carlos Eduardo, o ex-marido, ele vai ser acusado de assassinato. O irmão de ter participado do crime, correto? Exatamente. E como é que funciona os dois aí? Ele vai responder por feminicídio de 20 a 40 anos. O Carlos Eduardo. Mais a ocultação, que é de 1 a 3 anos. Então vai dar uns 42, 43 anos. E o irmão? E o irmão, se conseguir o Ministério Público provar que ele também participou do crime, ele pode pegar aí de 30 a 40 anos. Se não conseguir provar e só provar na ocultação, quando a gente vê as imagens que ele ajuda a retirar o cadáver da casa, né, de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Tá aí. A gente acompanha esse caso de perto. Obrigado, o Aguiar Júnior, pelas informações.